Bom, em relação à obra do Heidegger, né, no que diz respeito à questão do acontecimento, eu acho que ele tem uma abordagem bem peculiar do assunto e bem profunda, assim, na medida que a obra dele já desde sempre já está direcionada para a questão do ser, né? Que, que é uma questão assim que ele coloca que teve em jogo sempre desde o início da tradição ocidental, né? E, e que ela se envia assim de maneira um pouco encurtada para a nossa época, na medida em que ele considera que houve algo assim como um esquecimento do ser num primeiro momento e num segundo momento que remete assim à questão contemporânea, ao que ele chamaria já de abandono do ser, né? Então isso tem um pouco essa inflexão, assim, mas diz respeito mais ou menos à mesma coisa, né? Bom, a questão do ser, né, aparece para o Heidegger como uma questão a ser levada em conta, porque ele vai dizer que a tradição da metafísica ocidental, ela não dá o devido tratamento ao que significa eu dizer que algo é. Né? Quando digo, sei lá, que essa mesa é de madeira, né? Já se envia sempre uma compreensão que eu já tenho sedimentado a respeito do que significa que algo é, e a nossa tradição parou de se ocupar dessa pergunta. Parou de se ocupar dessa pergunta do modo como ela deveria ser feita. Porque o ponto, que é um ponto central da questão do Heidegger, é a noção de diferença ontológica. Diferença ontológica remete ao fato de que ser não é ente. Um ente é assim, é algo que se dá que se dá, né, no seu, é um fenômeno que se dá, e ser não seria o próprio fenômeno, mas aquilo que a tradição acabou tratando como assim, o que está na base do acontecimento de qualquer fenômeno. Ser aquilo que está na base do acontecimento de qualquer fenômeno. Bom, essa é uma pergunta que remete assim desde o princípio do pensamento do Logos, assim, se a gente for mais para trás possível, assim, a gente vai chegar em Tales de Mileto, que diz que, sei lá, a princípio tudo é água, né? Então assim, tem um princípio dos princípios ali, onde ele está tentando pensar o mar, que é um princípio universal que está na base do acontecimento de tudo, né? Mas isso na maneira mais dos pré-socráticos. Bom, ele vai colocar que o problema do ser para a tradição é que a pergunta não é feita como ela deveria ser feita. Porque a tradição pergunta já sempre o que é o ser. E quando eu pergunto o que é o ser, eu estou perdendo de vista o fato de que ser não é um ente. Então, quando eu digo assim, alguma coisa que é um modo como a tradição mesmo trata o assunto, ser é a condição do acontecimento de algo, é a possibilidade da aparição de algo, é a base. O que acontece? Eu já estou sempre dizendo que ser é isso ou é aquilo. Então eu já estou sempre caminhando numa compreensão prévia do que significa ser para dizer o que é ser. Isso significa que eu já estou sempre entificando o ser. Eu já estou sempre o determinando. E eu estou perdendo de vista o fato de que ser não é um ente. Que o ser tem um movimento de retração nele mesmo. O que significa dizer que sempre que algo aparece, algo se retrai. Então, o que seria para o Heidegger a ideia do esquecimento do ser, se refere de algum modo ao esquecimento do movimento de retração do ser. Porque eu já sempre identifico o ser, eu tento positivá-lo numa determinação.
né, uma determinação positiva, e acabo entificando e perco de vista a noção de diferença ontológica. Ser não é ente. Bom, a tradição filosófica, técnico-metafísica, a partir da pergunta pelo o que é o ser, ela respondeu o ser como o fundamento absoluto de algo. A questão é que o ser é tratado na tradição metafísica ocidental como um fundamento absoluto. Bom, está na base de todo o nosso pensamento ocidental. Então, por quê? Isso significa que eu posso então acessar uma dimensão essencial de algo a partir do quid de algo, né? Poderia encontrar leis gerais, poderia encontrar princípios universais que tem relação com a pretensão filosófica de um conhecimento eterno, para além da temporalidade mesmo. Então a metafísica tem essa pretensão, que é a pretensão de eternidade. A gente vê isso no desdobramento mais atual nas ciências de modo geral. Então você tem um modo assim de tratar do problema do ser como se ele fosse um fundamento absoluto e que eu pudesse acessá-lo. Bom, esse é um problema que é colocado assim, está em Heidegger, mas ela já aparece antes na tradição fenomenológica, por exemplo em Russell, que foi o professor do Heidegger, mostrando para a gente que o que acontece é que a tradição hipostasiou o ente, ele suspendeu o ente, ele tirou uma determinação essencial que não estava no ente ele mesmo, mas que estava para além dele. Eu, de algum modo, eu perdi de vista o acontecimento de algo para tratar de uma procura por leis, por princípios fundamentais essenciais que dessem conta do acontecimento, que dessem conta da aparição de determinado fenômeno. Bom, isso é uma questão que aparece já na tradição fenomenológica, mas que foi levada na sua radicalidade mesmo no pensamento do Heidegger. Inclusive o pensamento do Heidegger criticou o pensamento do Russell, que era de algum modo o pai da fenomenologia, exatamente por não dar devida atenção para essa questão. Assim como ele critica o Dilthey. Acho que de algum modo o trabalho do Heidegger é uma junção do pensamento do Russell com o pensamento do Dilthey. Ele corrigiu um pelo outro, o Dilthey era um hermeneuta, e a hermenêutica tem sempre um problema de cair num relativismo histórico, e a fenomenologia também, quando ela acaba tentando se colocar nos problemas das ciências do espírito, essas questões que estavam ali presentes no final do século XIX, início do século XX, também ficou um pouco perdida. Não é o único problema que ele aponta na questão do Russell, assim, tem outras críticas que ele faz ao Russell, apesar de sempre, por exemplo, Se Ele Tem, é um livro que ele dedicou ao Russell, apesar de bater no Russell com luva de pelica, assim, incessantemente ao longo do trabalho. Claro que o Russell não gostou muito da abordagem do Heidegger. Mas, enfim, o que o Heidegger tenta fazer, o que seria na primeira fase do trabalho dele, seria uma ontologia fundamental, assim, é o nome que a gente poderia chamar a primeira parte do trabalho do Heidegger, antes da viragem. Por que uma ontologia fundamental? Assim, uma ontologia é uma pergunta pelo ser, mas não é uma ontologia globalizante, na medida em que não pretende determinar o ser de modo geral e global, e também não é uma ontologia regional. Uma ontologia regional seria uma ciência, algo que pergunta pelo ser dos entes de determinada região do mundo. Então eu tento fazer uma ontologia fundamental, por quê? Porque apontando para o fato de que eu não consigo nunca responder o que é o ser, de que essa pergunta ela mesma já impossibilita a sua resposta, na medida em que eu estou perdendo a própria noção de diferença ontológica,
ele busca então encontrar o sentido do ser. Então o que está em jogo na ontologia fundamental é a noção de sentido do ser. Bom, o que significa assim a noção de sentido do ser? Significa que eu tenho que olhar então para os entes e neles perceber de que modo o ser se envia nos entes em geral, né? De que modo o ser aparece já nos entes ele mesmo, qual é o sentido, qual é a relação que já está dada ali, né? Quando eu pergunto pelo ser, o que é aquilo que já está sempre dado, já está sempre colocado nessa questão. Bom, para ele fazer o trabalho da ontologia fundamental, que tem como assim, o grande marco mesmo ser e tempo, ele lança a mão de 3 projetos. Um primeiro projeto seria Destruição da História da Ontologia, que é, na verdade, uma desconstrução do pensamento ocidental já sedimentado a respeito do que significa ser e do modo como eu trato as coisas, né, do modo como eu trato, por exemplo, o homem, né, eu pensando como sujeito, como pessoa, como cogito. Eu preciso destruir todo esse tipo de... Preciso desconstruir todo esse tipo de pensamento para que eu possa encontrar uma condição mais originária. O segundo ponto, que é o ponto que remete ao projeto da ontologia fundamental, é que a gente chamaria de analítica do Dasein, ou analítica do ser aí. Bom, esse é um tema assim, um pouco mais complexo, porque assim, de algum modo o Ser e Tempo é um livro que durante quase toda a extensão ele está tratando disso, né? Que seria a analítica do ser aí. Bom, essa é uma discussão que ele apresenta na introdução do livro, né? E a introdução ela é mais complexa que o livro. Você percebe claramente que é a introdução que ele escreveu depois do livro. Ele fez o livro todo, depois ele recolocou, reposicionou aquilo na questão do ser. Então toda essa discussão sobre o problema da ontologia aparece na introdução. Quando ele começa capítulo 1, ele começa fazendo a analítica do ser aí. Bom, mas o que significa analítica do ser aí? Significa assim, para eu pensar o sentido do ser, eu tenho que pensar primeiro de tudo de que modo o ser já se dá para mim. Bom, mas o modo do ser se dar remete também ao modo ao qual eu posso perguntá-lo. E então eu tenho que sempre passar pela análise do ente que pode perguntar por algo assim como uma ontologia. No caso, o homem. Quer dizer assim, não posso ir direto para a questão do ser sem discutir de que modo é o ente que pode perguntar por uma ontologia. Para eu poder capturar de que modo o sentido do ser aparece, eu preciso entender de que modo eu posso perguntá-lo, né? O que o ser tem em relação comigo. Então, na analítica do ser aí, ela é importante porque, primeiro, porque ser aí é um ente que pode sempre perguntar pela questão do ser, e ser aí é um ente que tem a questão do ser sempre em jogo para si. Bom, com o termo ser aí, ou Dasein, o Heidegger não está assim, colocando mais uma concepção humana assim, ao lado de todas as outras, o animal racional, o que quer que seja. Ele não está tentando colocar mais uma concepção de homem ao lado de todas as outras, mas ele está tentando pensar o que é originário no homem que possibilita que algo assim como uma concepção de homem possa se dar. Isso aponta para o fato de que o homem é um ente hermeneuticamente constituído.
historicamente constituído, de que o homem não possui nenhuma determinação essencial originária, mas que toda e qualquer determinação que o homem alcança a respeito de si já pertence sempre a um campo historicamente constituído. Bom, por mais que a gente possa pensar assim, essas determinações biológicas mais básicas, sabe? Mas, vamos lá, assim, espécie humana, não é sempre... Eu não tenho uma questão, por exemplo, de gênero. Ou bem, fulano não nasce homem ou não nasce mulher. Isso não seria uma determinação? Sim, pensando de maneira cotidiana, como isso se dá. O que o Heidegger vai querer mostrar é que ser homem ou ser mulher não possui nenhum significado originário, mas o significado de ser homem ou ser mulher pertence a toda uma tradição histórica. E sem essa tradição histórica isso não é nada. Então, assim, o que significa você nascer homem, você nascer mulher, né? O que significa qualquer modo que você possa tentar pensar originário do homem, ele é sempre histórico. Né? E se você for acompanhar a radicalidade disso que ele está dizendo que o homem não possui faculdades empíricas nenhuma. Não possui percepção, não possui corpo. Sim, acho que essa é a mais radical de todas. O Seraí não tem corpo. Mas como é que o Seraí não tem corpo? Né? Assim, ele não tem um corpo originário, ele não tem um corpo empírico. Ele não experimenta seu corpo para além da determinação histórica, mas ao contrário, o homem já sempre corpora. Ele conquista uma relação com o seu corpo não lhe é dado. Mais para frente, num outro trabalho muito interessante, que chama Seminários de Zolikon, que ele vai discutir com os psiquiatras na Suíça, isso já é mais anos 50 e 60, ele começa a falar da distinção, por exemplo, entre a ideia de Leib, que é corpo vivente, corpo vivido, né, que significa corporar, que tem uma relação com a palavra alemã Leben, né, que é vida, e que seria Körper, que seria corpo material, né, que a gente nunca experimenta. A gente nunca experimenta esse corpo material. Esse corpo material ele não é acessível para mim. Eu sempre corporo, eu sempre experimento o meu corporar. Eu nunca experimento o meu corpo na sua dimensão empírica. Não, meu corpo é histórico. Eu sou um ente histórico. Então, a radicalidade do pensamento do Heidegger, no que se refere à analítica do Seraí, é para mostrar isso, que o homem não possui nenhuma determinação ontológica originária. Ele é indeterminado originariamente, mas ele já sempre conquista sua determinação no interior do mundo histórico. Essa determinação já foi sempre dada. Né? Então, você tem um correlato, que é o correlato do Dasein, que é mundo. Bom, para falar de Dasein, ele usa a palavra existir, né? Mas ele vai na epistemologia da palavra existir. Né? Existere, extasis, né? Esses termos gregos que referem, assim, no limite, a ideia de ser para fora, né? Projetar-me para fora, conservar-se numa determinada abertura. Então ele está mostrando que o homem não é fechado em si, mas ao contrário, ele tem uma dinâmica intencional, né, recorrendo ao trabalho do Husserl, que já falava de intencionalidade. Então o homem é um ente intencional e tem sempre um campo correlato a essa intencionalidade, no caso da existência. E esse campo correlato é mundo. Mundo é um horizonte historicamente constituído de sentidos e significados. A grande questão é que o Seraí é ser no mundo. Né? Assim, acho que a melhor tradução para Seraí é ser no mundo, né? Para Dasein. Literalmente Dasein é Seraí. Né? Seraí significa ser aí no sentido do espaço, mas não do espaço dado, mas da circunstância. Né? Então, assim, a ideia de Seraí, ele vai dizer mais para frente, assim, o Seraí é o seu aí.
significa que eu sou minha circunstância, né? Eu não sou antes de ser. O que acontece é que essa minha indeterminação originária, eu nunca experimento as últimas consequências, ou pelo menos eu não experimento de início na maioria das vezes. Por quê? Porque eu já estou sempre num horizonte histórico. Eu já fui jogado nesse horizonte que é o mundo que me arranca dessa indeterminação, né? Então, quando o homem se dá, ele já está assim, atravessado por diversas determinações, que são determinações do mundo, que o Seraí toma de empréstimo, porque não são deles originariamente, mas do mundo, né? E essas determinações, elas suprimem essa dimensão negativa, essa dimensão indeterminada do homem, né? E empresta para ele determinado modo. Bom, ele vai apontar que então que o homem já sempre fugiu da sua condição originária de ser no mundo, né? O homem já sempre se esquivou daquilo que é sua dimensão mais própria, né? do seu não ser. Porque eu já sempre sou de um modo ou de outro. E esse modo já está sempre decidido, né? De que modo eu sou, de que modo eu aconteço. Bom, isso é um pouco o que está na base assim, da estrutura ser no mundo, né? O fato de que você tem o mundo, então, ele é esse horizonte historicamente constituído que possibilita uma base para o Seraí, ele dá suporte para o Seraí e ele possibilita que o Seraí se comporte, né? Ele faz um jogo de palavras que em alemão faz mais sentido, que ele fala de Halt, Haltung e Verhalten, que é base, postura e comportamento. Isso é que o mundo possibilita para o Seraí, né? Possibilita para o homem. Então, eu sou meu mundo. Então, assim, o que ele tá chamando de mundo é diferente do que a gente poderia pensar, e eu acho que esse é um erro que muitas vezes, quando você começa a ler Heidegger, você pode cair, é tentar equiparar essa dinâmica extática que acontece entre Seraí e mundo com a dicotomia cartesiana entre sujeito e objeto. Assim, você tem o sujeito, que seria o Seraí, e o mundo, que seria o mundo exterior, que seria o equivalente a ambiente. Não é isso que o Heidegger está falando. O que ele está dizendo é que o Seraí é o seu aí. Ser no mundo é uma unidade indissociável. Como eu não tenho nenhuma determinação originária, eu já sempre sou a partir do meu mundo. E mundo não é ambiente por quê? Porque ele é um horizonte de sentidos e significados historicamente constituído, onde cada um dos entes do mundo está inserido numa cadeia remissiva para todos os outros entes, que ele está querendo mostrar que nada existe sozinho. Acho que isso é bem interessante, né? O fato de que a tradição técnica metafísica, assim, ela tenta, de algum modo, tirar o ente do seu campo de jogo, digamos assim, tirar o ente da sua rede remissiva e analisá-lo isoladamente. A grande questão é que o ente nunca existe dessa forma, né? Tudo aquilo que aparece em jogo nessa cadeia, que é uma cadeia remissiva, né? Ela nunca acontece por si, e nem pode acontecer por si, porque são todos significados que apontam para determinadas coisas, né? Assim, um livro é um livro escrito por alguém para alguém. O livro remete à minha estante, que remete à minha escrivaninha. Não é por acaso que eu não guardo o livro da geladeira. Isso não é porque eu decidi, isso não é tirânico da minha parte. Eu não guardo o livro na geladeira, porque a geladeira não remete primeiramente à cadeia remissiva do livro, né? O livro tem todo você pega uma cozinha, assim, as coisas estão todas ali, a faca está aqui, a panela está lá. Não por acaso todas aquelas coisas estão perto, mas porque elas remetem umas às outras, né? E o que ele quer mostrar então é que o aparecimento de algo significa o modo como ele aparece no interior dessa cadeia remissiva que chama mundo.
E ele aparece como significado, não como coisa. Eu me relaciono primeiro de tudo com significado. Não me relaciono com nenhuma determinação material da coisa, digamos assim. Ele tem uma conferência famosa onde ele fala onde ele está falando da cátedra, né? Que ele está ali falando, ele fala, vocês olham para isso aqui, vocês já veem a cátedra. Vocês não veem, sim, um quadrado de madeira que vocês inserem no interior de uma sala de aula, no qual vocês veem que eu estou aqui, vocês estão aí, logo isso é uma cátedra. Não, vocês veem primeiro uma cátedra. Você já se relaciona sempre com o significado daquilo. E aí ele dá um exemplo assim, mas e se entrasse um aborígene que agora olhasse para isso? O que seria isso para ele? Bom, seria alguma coisa que ele não significa, que ele não tem relação com o significado, né? Querendo mostrar a primazia do significado de algo. Né? Então tem isso, assim, livro só é livro porque o ser aí pode acessar, assim como o livro. Se vier uma formiga aqui e subir aqui em cima, ela não subiu em cima do livro, porque ela não tem relação nenhuma com o significado disso daqui. O significado de algo só se envia para um ente capaz de ser no mundo, para um ente formador de mundo. Então, isso vai tomar uma proporção mais radical depois da viragem do pensamento do Heidegger, a gente vai discutir isso com calma, onde o Heidegger vai chamar o ser aí, né, como a clareira do ser, né, assim, um lugar de acontecimento do mundo, assim, um lugar onde tudo aparece, um lugar onde as coisas ganham a sua dimensão significativa. Para além da relação extática do ser aí humano, as coisas estão fora, estão no ambiente. Então por isso que o mundo não é ambiente, o mundo é uma cadeia de significados, remissivos. Não é ambiente, não é fora. Não é fora primeiro porque eu sou o meu mundo, porque eu sou a partir do meu mundo, e não é fora porque não significa que é aquilo que não sou eu, mas que tem uma dimensão histórica. Assim. Então, o homem ele não está dentro do mundo do mesmo modo que essa mesa está dentro da sala, mas o homem habita o mundo. O homem habita o mundo, ele mora no mundo. Significa que ele conquista a familiaridade com determinadas regiões do mundo. Será aí descerra o mundo, ele abre mundo por familiaridade. Porque a princípio eu não tenho familiaridade nenhuma, eu sou um ente indeterminado originariamente. Então tem uma estrangeiridade que me é constitutiva, que nunca se abafa as últimas consequências. Significa que eu não tenho nenhuma determinação, que eu já sempre conquisto determinações no interior do mundo, mas que essas determinações também não colam em mim as últimas consequências. Por quê? Porque um lastro de negatividade, um lastro de indeterminação sempre se mantém. Ela é originária, não porque ela está no começo, como se fosse uma folha em branco, que fosse se determinando e virasse uma ideia de tábula rasa, alguma coisa assim. Não é isso. A minha dimensão negativa indeterminada, ela é originária e ela sempre acompanha o ser aí. Ela está sempre junto comigo. Então toda e qualquer determinação que eu conquisto, eu não conquisto as últimas consequências. Mas ela sempre se mantém uma vez mais em jogo, em cada um dos meus comportamentos. Em todos os meus comportamentos, eu coloco o meu ser em jogo. Eu coloco aquilo que eu sou em jogo. Por isso que ser é aquilo que está sempre em jogo para o ser aí. Porque o meu próprio ser está sempre em aberto. Não tem nenhuma determinação que cola em mim as últimas consequências. Você pega, por exemplo, a obra do Sartre, ele tem um tema que é um tema interessante, que é o tema da má-fé. No tema da má-fé, no Sartre, ele está querendo apontar para um determinado projeto que alguém possa ter de ser do modo como as coisas são. Ele fala de um projeto da sinceridade, ele usa um exemplo, de um garçom, assim, que quer ser garçom do modo como se tem de ser garçom. Só que garçom
é sempre um modo de ser do Seraí, não é um ente com uma determinada condição cuidativa. Tem sempre alguém sendo garçom. Então você não pode ser garçom como se é garçom para além do modo de ser. Não dá para ser professor, não dá para ser aluno, marido, pai, qualquer coisa que você quiser, como se é uma coisa, né? Mas assim, como o próprio Heidegger coloca, todo e qualquer comportamento do Seraí é sempre um modo de ser, nunca uma determinação cuidativa, nunca uma propriedade dele. O Seraí não é um ente dotado de propriedades, mas é um ente que tem sempre modos de ser. Bom, isso coloca o Seraí numa condição que é uma condição de estar sempre em jogo, de estar sempre em aberto, de ter que sempre se conquistar, né? De conquistar também o sentido em virtude dos quais ele se comporta. À medida em que o sentido não me é dado, mas os sentidos estão presentes no mundo e eu articulo eles, articulo em forma de projeto, de modo que eu tenha assim, um foco, que é um foco fenomenológico, né? Eu tenho um foco na minha existência. E a partir desse foco já sempre se compreende o mundo. O mundo sempre já se abre em determinadas possibilidades para mim. Algumas possibilidades aparecem para mim como possibilidades mesmo e outras nunca aparecem. Por quê? Porque eles não estão presentes no meu campo de sentido, no meu foco, digamos assim. Então, assim, compreensão para o Heidegger tem uma noção... É uma noção mais originária. Assim, compreender para o Heidegger significa algo que está na base da dinâmica de descerramento de mundo. O Seraí já sempre compreende o mundo. Eu já sempre descerro o mundo a partir do meu projeto de sentido, a partir daquilo que faz sentido para mim. A gente pode pensar isso nos exemplos mais cotidianos. Assim, sei lá, sou uma pessoa que não liga para carro, por exemplo. Eu nem vejo os carros, não tenho a menor ideia, eu não sei que carro é. Eu nem vejo eles. Bom, mas em determinado momento eu ia comprar um carro. Bom, os carros começaram a aparecer para mim. Comecei a vê-los, eu comecei a ver as concessionárias na rua que eu nem via, aquilo não aparecia para mim, ficava numa área sombreada na minha existência, digamos assim. Aquilo não aparece para mim. Você vê isso diversas vezes, você tem um filho, assim você descobre quanta loja de bebê tem na cidade, que você nunca tinha visto. Por quê? Porque o seu projeto de sentido não abria para você aquelas possibilidades. Eu nunca passava, nossa, uma loja, acho que eu vou entrar aqui. Não. Assim, aquilo já nem aparecia para mim. Agora, quando você tem um filho, você passa pela frente e putz, acho que eu estava precisando de um bico de mamadeira. Aquilo já aparece para mim. Então, essa ideia de campo de sentido e de compreensão em Heidegger.